Depois de algumas horas, uma médica aproximou-se dele. Senhor Ventura, Zíria está estável agora. Além da hipotermia e alguns cortes e escoriações, ela está fisicamente bem. Mas a médica hesitou, consultando suas anotações. Notamos que ela é paraplégica. Isso é resultado do incidente de hoje. Apolinário balançou a cabeça, percebendo que sabia muito pouco sobre a menina que salvara. Não sei, doutora. Eu apenas a encontrei. A médica o estudou por um momento, seus olhos revelando uma mistura de preocupação e suspeita. Senhor Ventura, precisamos contactar a família dela. Uma assistente social já está a caminho e a polícia... Não! A força em sua própria voz o surpreendeu. Foi o pai dela que a jogou no córrego. Eu vi tudo. Ela não pode voltar para ele. Um silêncio pesado seguiu sua declaração. A médica parecia processar a informação, seu rosto profissional não conseguindo esconder completamente o horror diante da situação. Posso vê-la? Perguntou Apolinário, sua voz mais suave agora. A médica assentiu, guiando-o até um quarto pequeno onde Zíria estava deitada. Ela parecia ainda menor na cama do hospital, conectada a tubos e monitores. Seus olhos estavam abertos, mas continuavam fixos no nada, como se seu espírito tivesse se desconectado de seu corpo para escapar do trauma vivido. Apolinário sentou-se na cadeira ao lado da cama, observando o rosto pálido da menina. Algo dentro dele, algo que estivera adormecido desde a morte de Marina, começou a despertar. Era uma mistura de proteção, compaixão e uma determinação feroz de não permitir que mais uma criança fosse vítima da crueldade dos adultos que deveriam protegê-la. Oi, Zíria, disse ele suavemente. Meu nome é Apolinário. Por um momento ela não reagiu. Então, lentamente, seus olhos se moveram para encontrar os dele. O que Apolinário viu naquele olhar o deixou sem fôlego. Não era apenas medo ou trauma, mas uma sabedoria triste que nenhuma criança deveria carregar. Por que ele fez isso? Perguntou ela, sua voz não mais que um sussurro. Eu tentei tanto ser uma boa filha. As palavras dela atingiram Apolinário como um soco no estômago. Antes que pudesse responder, passos no corredor anunciaram a chegada da assistente social. O momento de conexão foi quebrado, mas algo havia mudado irrevogavelmente para ambos. A assistente social, uma mulher de meia idade chamada Regina, entrou no quarto com uma expressão grave. Ela olhou de Apolinário para Zíria, seu rosto suavizando-se ao ver a menina na cama do hospital. Precisamos conversar sobre o que aconteceu hoje, disse Regina, puxando uma cadeira, e sobre o que acontece agora. Zíria imediatamente se encolheu na cama, seus olhos procurando Apolinário com um pedido silencioso. Ele entendeu instantaneamente. Ela estava aterrorizada com a possibilidade de ter que voltar para o pai. As semanas seguintes foram uma montanha-russa de emoções e desafios. Após uma série de reuniões tensas com assistentes sociais e autoridades, Apolinário conseguiu uma guarda temporária de Zíria. Não foi fácil. Um homem solteiro de 62 anos, querendo cuidar de uma menina de 8 anos, levantou muitas sobrancelhas. Mas sua reputação ilibada e recursos financeiros, combinados com as evidências claras do abuso de Cláudio, pesaram a seu favor. Zíria mudou-se para a mansão de Apolinário, uma casa enorme e silenciosa que há anos não via alegria em seus corredores. O quarto que ele preparou para ela era espaçoso e acolhedor, com paredes em tons suaves de azul e uma vista para o jardim. Mas nos primeiros dias, a menina mal saía da cama. Ela precisa de tempo, explicou a psicóloga infantil, doutora Melissa, durante uma das muitas consultas. O trauma que sofreu não foi apenas físico. Ser traída dessa forma por alguém que deveria protegê-la, isso deixa marcas profundas. Apolinário observava impotente
enquanto Zíria passava horas em silêncio, seus olhos perdidos na paisagem além da janela. À noite, os pesadelos a atacavam impiedosamente. Seus gritos ecoavam pela casa, fazendo Apolinário correr para seu quarto, apenas para encontrá-la encharcada de suor, tremendo e chamando pela mãe. "Estou aqui, pequena", sussurrava ele, segurando sua mão até que ela voltasse a dormir. "Ninguém vai te machucar de novo." Mas as promessas, por mais sinceras que fossem, não eram suficientes. Zíria carregava medos profundos demais para serem curados apenas com palavras gentis. Ela se recusava a comer na presença de outras pessoas, escondendo comida em seus bolsos e gavetas. Um hábito desenvolvido durante os dias em que Cláudio a deixava sem alimentação. Maria, a governanta que trabalhava há anos para Apolinário, encontrava os pedaços de pão endurecido e as frutas murchas escondidas pelos cantos. "Coração partido não se conserta da noite para o dia", dizia ela, com a sabedoria dos anos. Essa menina precisa aprender a confiar de novo. As sessões de fisioterapia eram outro desafio diário. O trauma do córrego havia tensionado ainda mais os músculos de Zíria, causando dores intensas. Durante os exercícios, ela mordia os lábios para não chorar, mas Apolinário podia ver o sofrimento em seus olhos. "Por que você está fazendo tudo isso por mim?", perguntou ela um dia, depois de uma sessão particularmente difícil. "Você nem me conhece." A pergunta pegou Apolinário de surpresa. Como explicar para uma criança de 8 anos sobre redenção, sobre segundas chances, sobre o peso esmagador do arrependimento? "Porque todos merecem ser amados, Zíria", respondeu ele simplesmente. "Especialmente aqueles que foram machucados por quem deveria amá-los." Mas a vida raramente oferece momentos de paz sem interrupção. Numa manhã comum, enquanto tomavam café da manhã no jardim, um ritual que Zíria começava lentamente a apreciar, Regina, a assistente social, apareceu com notícias perturbadoras. "Cláudio está espalhando histórias pela cidade", informou ela, seu rosto tenso de preocupação. "Diz que você sequestrou Zíria, que ela fugiu por estar instável após a morte da mãe. Ele está ameaçando entrar com um processo." O pânico nos olhos de Zíria foi instantâneo. A xícara em suas mãos começou a tremer tão violentamente que Apolinário precisou pegá-la antes que quebrasse. "Ele não vai te levar", garantiu Apolinário, sua voz firme, mascarando sua própria preocupação. "Nunca mais." Mas as ameaças de Cláudio eram apenas o começo. Nas semanas seguintes, ele começou a aparecer nos arredores da mansão, observando de longe. Uma vez, conseguiu até mesmo entrar em contato com a fisioterapeuta de Zíria, tentando convencê-la de que era um pai preocupado, sendo injustamente afastado da filha. O medo constante começou a afetar a saúde de Apolinário. Sua pressão, normalmente controlada, passou a oscilar perigosamente. Noites mal dormidas e preocupação constante deixaram marcas visíveis em seu rosto. Uma tarde, enquanto descansava em sua poltrona favorita após mais uma consulta médica preocupante, ele não percebeu que estava sendo observado. Zíria, em sua cadeira de rodas, o estudava da porta, seus olhos perspicazes notando cada sinal de cansaço, cada ruga de preocupação. "Você está doente por minha causa", disse ela subitamente, sua voz pequena carregada de culpa. "Como mamãe?" Apolinário sentou-se ereto, alarmado tanto pelas palavras quanto pelo tom de sua voz. "Não, Zíria, não é nada disso." Mas ela já havia se virado, manobrando sua cadeira de rodas com uma habilidade nascida do desespero. Naquela noite, quando Maria foi levar o jantar ao seu quarto, encontrou apenas uma cama vazia e um bilhete, escrito com letra infantil. "Desculpa por fazer você ficar doente também. Não quero que você morra como a mamãe. É melhor eu ir embora." O pânico que se seguiu foi indescritível. Apolinário, ignorando as recomendações médicas de repouso,
Saiu imediatamente à sua procura, seu coração martelando no peito. A noite estava fria e uma garoa fina começava a cair, piorando sua angústia. Ela não pode ter ido longe, repetia ele para si mesmo, dirigindo pelas ruas escuras, não na cadeira de rodas. Foram horas de busca frenética, com a polícia e vizinhos ajudando nas buscas. Mas foi um jovem entregador de pizza que finalmente a encontrou, caída em uma vala próxima à antiga casa de sua mãe. Ela havia tentado voltar para casa, como explicou depois, delirando de febre. No hospital, enquanto os médicos tratavam da hipotermia e dos ferimentos causados pela queda, Apolinário não saía de seu lado. Foi ali, segurando sua mão pequena e fria, que ele tomou uma decisão que mudaria a vida dos dois para sempre. Ziria! Chamou ele suavemente quando ela finalmente abriu os olhos. Preciso te contar uma história sobre uma menina chamada Marina, minha filha, que perdi há muitos anos. E assim, pela primeira vez, Apolinário abriu seu coração, compartilhando sua própria dor, sua culpa, seus medos. Falou sobre como falhara em proteger Marina, sobre como passara anos se punindo por isso, sobre como encontrar Zíria havia dado um novo significado à sua vida. Você não está me fazendo doente, concluiu ele, lágrimas escorrendo livremente por seu rosto. Você está me curando, me ensinando a amar de novo. A confissão emocionada de Apolinário marcou um ponto de virada na relação entre os dois. Nos dias que se seguiram à fuga de Zíria, algo mudou fundamentalmente na dinâmica da casa. A menina começou a se abrir lentamente, como uma flor resistente encontrando o sol após um longo inverno. Durante o café da manhã, ela surpreendeu a todos ao pedir para experimentar a vitamina que Maria preparava. Mamãe sempre dizia que precisamos ser corajosos para provar coisas novas, comentou ela, um pequeno sorriso brincando em seus lábios. Apolinário observava essas pequenas vitórias com o coração cheio de esperança, mas sabia que o caminho pela frente ainda seria difícil. O processo de guarda definitiva estava apenas começando, e Cláudio, longe de desistir, intensificava suas tentativas de interferência. Numa tarde particularmente tensa, enquanto Zíria estava na fisioterapia, Apolinário recebeu uma ligação perturbadora. Quanto você quer? A voz de Cláudio soava áspera do outro lado da linha. Todo mundo tem seu preço, velho. Quanto para você deixar minha filha em paz? A raiva que Apolinário sentiu foi quase física. Sua filha, a mesma que você tentou matar? Prova isso, desafiou Cláudio com uma risada amarga. Sua palavra contra a minha, um velho solitário que sequestrou uma criança vulnerável. Quem você acha que as pessoas vão acreditar? As ameaças veladas continuaram chegando. Ora através de telefonemas anônimos, ora por meio de amigos preocupados que apareciam na mansão questionando as intenções de Apolinário. A pressão começou a afetar toda a casa. Maria encontrou Zíria chorando escondida no jardim uma manhã. E se ele vier me buscar? Soluçava a menina. E se ele machucar o tio Apolinário? A governanta, que ao longo dos anos se tornara praticamente parte da família, abraçou a pequena com força. Tem coisas que nem todo o dinheiro do mundo pode comprar, anjinho. O amor do tio Apolinário por você é uma delas. Mas Cláudio estava determinado a provar o contrário. Numa manhã fria de quinta-feira, enquanto Zíria estava em sua sessão de fisioterapia na clínica, ele colocou seu plano em ação. Aproveitando um momento de distração da equipe, conseguiu entrar no prédio. A fisioterapeuta, doutora Sandra, foi a primeira a perceber que algo estava errado. O barulho de passos pesados no corredor, o silêncio repentino da recepção. Quando a porta da sala de exercícios se abriu bruscamente, ela instintivamente se colocou na frente de Zíria. Sai da frente, ordenou Cláudio, seus olhos injetados e fixos na filha. Vim buscar o que é meu.
O pânico tomou conta da sala. Zíria, paralisada de medo em sua cadeira de rodas, começou a tremer violentamente. A doutora Sandra tentou chamar ajuda, mas Cláudio foi mais rápido. Em segundos, ele havia empurrado a fisioterapeuta e agarrado Zíria. "Pai, por favor", implorou a menina, sua voz mal saindo. "Por favor, não!" Mas Cláudio não estava ouvindo. Com força brutal, arrastou a filha para fora da clínica, ignorando seus gritos e os protestos dos funcionários. Quando a polícia chegou, minutos depois, eles já haviam desaparecido. A notícia atingiu Apolinário como um raio. Ele estava em uma reunião com seus advogados quando recebeu a ligação da clínica. O mundo pareceu desacelerar enquanto ele ouvia os detalhes do sequestro. Sua pressão subiu perigosamente e, por um momento, todos temeram que ele tivesse um ataque cardíaco. "Senhor Ventura, o senhor precisa se acalmar", insistia seu médico, Dr. Paulo, chamado às pressas. "Não pode ajudar Zíria se não estiver bem." Mas como ficar calmo sabendo que a menina estava nas mãos do homem que tentara matá-la? As horas seguintes foram um borrão de ligações para a polícia, reuniões com investigadores, buscas desesperadas por toda a cidade. Regina, a assistente social, mobilizou sua rede de contatos. "Ele não pode ter ido longe", repetia ela, embora sua voz traísse sua própria preocupação. "Não com uma criança cadeirante." Foi Maria quem teve a ideia que mudaria tudo. "O Emporão", disse ela subitamente durante uma das intermináveis reuniões de busca. "O restaurante tem um porão. A senhora Helena, mãe da Zíria, o usava para guardar estoque." A revelação foi como uma luz no fim do túnel. O restaurante, fechado desde a morte de Helena, seria o esconderijo perfeito. Um lugar que Cláudio conhecia bem, mas que todos haviam esquecido. Quando a polícia finalmente arrombou a porta do estabelecimento, o silêncio era ensurdecedor. O lugar cheirava a mofo e abandono, mas foi do porão que veio o som, um choro, baixinho, quase inaudível. Zíria estava lá tremendo no escuro, desidratada e febril após 2 dias sem comida adequada. Cláudio havia improvisado uma espécie de cela com caixas velhas e cordas, deixando a filha presa enquanto saía para resolver as coisas, como ele disse. O reencontro no hospital foi devastador. Apolinário, ao ver Zíria naquela cama, tão pequena e frágil, sentiu seu coração partir. Ela estava consciente, mas seus olhos tinham aquele olhar distante novamente, como se uma parte dela tivesse se desligado para sobreviver ao trauma. "Ele disse que ia me levar para longe", sussurrou ela quando finalmente conseguiu falar. "Que ia me vender para pessoas em outro estado, que ninguém nunca mais ia me encontrar." A revelação das verdadeiras intenções de Cláudio chocou a todos. Não era apenas sobre dinheiro ou vingança, era sobre apagar completamente a existência da filha que ele via como um obstáculo. Naquela noite, enquanto Zíria finalmente dormia sob efeito de sedativos leves, Apolinário tomou 2 decisões irrevogáveis. Primeiro, contratou a melhor equipe de advogados do país para garantir a guarda definitiva. Segundo, criou um fundo fiduciário em nome de Zíria, garantindo que ela jamais precisasse depender de ninguém, nem mesmo dele. "Não posso prometer que estarei aqui para sempre", explicou ele para Regina, que o observava assinar os documentos. "Mas posso garantir que ela nunca mais fique vulnerável." O que ninguém esperava era que Cláudio, após fugir do restaurante, antes de ser capturado, havia deixado pistas de seus planos mais sombrios. Em seu esconderijo, a polícia encontrou documentos que revelavam uma rede de contatos suspeitos, pessoas dispostas a comprar crianças vulneráveis. A descoberta dessas evidências mudou completamente o rumo do caso. Não era mais apenas uma disputa por guarda, era uma investigação criminal séria. Cláudio, ao perceber que estava encurralado, desapareceu completamente.
Alguns diziam que ele havia fugido para outro país, outros que estava escondido em algum lugar remoto do interior. Os meses que se seguiram foram de intensa recuperação, não apenas física, mas principalmente emocional. A rotina na mansão, aos poucos, encontrou seu próprio ritmo, pontuada por pequenas vitórias diárias que, somadas, começavam a formar um novo capítulo na vida de Zíria e Apolinário. As sessões de fisioterapia, agora realizadas em casa por questões de segurança, começaram a mostrar resultados surpreendentes. A doutora Sandra, que insistiu em continuar tratando de Zíria, mesmo após o trauma do sequestro, notou uma mudança significativa na força muscular da menina. "É impressionante", comentou ela durante uma sessão, observando Zíria se esforçar nos exercícios. "Seu corpo está respondendo de uma forma que não víamos antes. É como se algo tivesse se libertado dentro de você." Zíria, concentrada em mover as pernas com a ajuda dos aparelhos especiais, sorriu levemente. "Mamãe sempre dizia que a gente só precisa de uma razão forte o suficiente para fazer o impossível." Apolinário, que assistia a todas as sessões de uma poltrona no canto da sala, sentiu seus olhos marejarem. A força daquela pequena menina o surpreendia todos os dias. Mesmo após tudo que passou, ela ainda encontrava motivos para sorrir, para tentar, para acreditar. As noites, antes dominadas por pesadelos e gritos, começaram a ficar mais tranquilas. Maria teve a ideia de colocar um móbile de cristais na janela do quarto de Zíria. Quando a luz da lua batia nos cristais, formas coloridas dançavam nas paredes. "É como se fossem fadas dançando", disse Zíria uma noite, sua voz sonolenta, mas feliz. "Elas espantam os sonhos ruins." A transformação não se limitava apenas a Zíria. Apolinário, que por anos vivera como uma sombra de si mesmo após a perda de Marina, começou a redescobrir a alegria nas pequenas coisas. O som do riso de Zíria, ecoando pelos corredores da mansão, era como um bálsamo para sua alma ferida. Numa tarde especialmente significativa, enquanto os dois tomavam chocolate quente no jardim, Zíria fez uma pergunta que pegou Apolinário de surpresa. "Posso te chamar de vovô?" A xícara em suas mãos tremeu levemente. Por um momento, ele não conseguiu responder, sua garganta fechada pela emoção. "Claro que pode, pequena", conseguiu dizer finalmente. "Seria uma honra." Foi nessa mesma semana que a grande reviravolta começou. Durante uma das sessões de fisioterapia, Zíria conseguiu dar seus primeiros passos com a ajuda dos aparelhos. Foram apenas 3 passos trêmulos, mas para todos na sala foi como presenciar um milagre. "Vovô, olha!" gritou ela, suas pequenas mãos agarradas às barras paralelas, o rosto vermelho do esforço, mas radiante de orgulho. "Eu consegui!" Apolinário correu para abraçá-la, não se importando com as lágrimas que agora corriam livremente por seu rosto. A doutora Sandra também chorava, assim como Maria, que havia parado seu trabalho para assistir à sessão. "Isso merece uma comemoração especial", declarou Apolinário. "O que você quer fazer, princesa?" Zíria pensou por um momento, seu rosto assumindo aquela expressão séria que a fazia parecer muito mais velha que seus 8 anos. "Quero visitar o restaurante da mamãe", disse ela finalmente. "Não o porão", acrescentou rapidamente, vendo a preocupação no rosto de todos. "Só o restaurante mesmo. Faz tanto tempo." O pedido pegou todos de surpresa. O restaurante havia permanecido fechado desde o incidente. Uma decisão tomada mais por precaução do que por escolha. Mas Apolinário entendeu o desejo de Zíria. Aquele lugar representava sua última conexão tangível com a mãe. Com a ajuda de Maria e uma equipe de limpeza, o restaurante foi preparado para a visita. As janelas foram lavadas, as mesas polidas, e o cheiro de mofo foi substituído pelo aroma familiar de café recém-passado. Quando Zíria entrou,
apoiada em suas muletas especiais, seu rosto se iluminou com memórias felizes. Mamãe sempre colocava flores frescas naquela mesa, disse ela apontando para um canto. E ali, perto da janela, era onde ela sentava para fazer as contas no fim do dia. Enquanto caminhavam lentamente pelo espaço, Apolinário teve uma ideia. Uma ideia que começou pequena, mas que foi crescendo em sua mente até se tornar uma certeza. Prepare-se para testemunhar o impossível quando um milionário, por puro acaso, presencia uma cena de partir o coração. Uma garotinha de apenas 8 anos, cadeirante, sendo cruelmente jogada em um esgoto pelo próprio pai, tomado pela inveja, por ela ter herdado o restaurante da mãe falecida. Você não vai acreditar no que acontece quando esse homem poderoso para o carro e decide agir. Aquilo que parecia o fim da linha para a menina se transforma em um ponto de virada emocionante, cheio de esperança e justiça. Uma atitude inesperada vai mudar para sempre o destino dessa pequena guerreira. Comente o que você acha que vai acontecer, se você faria a mesma coisa nessa situação, e não se esqueça de me contar de onde está assistindo esse vídeo. Curte e se inscreva para apoiar o meu trabalho. A chuva caía pesadamente naquela manhã cinzenta, transformando as ruas em espelhos d'água que refletiam o céu tempestuoso. Dentro do pequeno restaurante de esquina, Zíria, uma menina de apenas 8 anos, observava as gotas escorrerem pela janela, suas pequenas mãos apoiadas nos braços da cadeira de rodas que se tornara sua companheira inseparável nos últimos 3 anos. O cheiro familiar de temperos ainda pairava no ar, trazendo memórias dolorosas de sua mãe, que até poucos meses atrás enchia aquele espaço com sua presença calorosa. O restaurante estava vazio agora, os últimos clientes tendo partido há pouco. Apenas o som da chuva e o ocasional tilintar de pratos na cozinha quebravam o silêncio. Zíria podia ouvir seu pai, Cláudio, movimentando-se nos fundos do estabelecimento, seus passos pesados ecoando de forma ameaçadora. Desde a morte de sua mãe, após uma batalha brutal contra o câncer, a vida no restaurante havia mudado drasticamente. O que antes era um lugar acolhedor, repleto de risos e conversas animadas, agora parecia uma prisão sufocante. Cláudio, um homem de 39 anos que nunca superou o fim de seu casamento, transformara-se em uma sombra amarga de si mesmo. Zíria, a voz áspera de seu pai a fez estremecer. Venha aqui agora! Com dificuldade, ela manobrou a cadeira de rodas em direção à cozinha, suas mãos tremendo levemente. Encontrou Cláudio segurando uma carta amassada, seu rosto contorcido em uma expressão que ela conhecia bem demais: raiva. Sabe o que é isso? Ele brandiu o papel em sua direção. Uma carta do advogado da sua mãe. Parece que ela deixou instruções muito específicas sobre o restaurante. Zíria manteve-se em silêncio, seus grandes olhos castanhos fixos nas mãos do pai, que apertavam o papel com força desnecessária. Sua mãe, ele continuou, sua voz tremendo de raiva contida, decidiu que você será a única dona deste lugar quando completar 18 anos. Eu sou apenas um tutor temporário. Depois de tudo que fiz por este restaurante, o coração de Zíria acelerou. Sua mãe sempre dizia que o restaurante era seu legado, mas nunca imaginou que isso pudesse causar ainda mais problemas com seu pai. Mas pai, ainda falta muito tempo e... Cala a boca! Cláudio arremessou um prato contra a parede, fazendo Zíria se encolher em sua cadeira. Você é igual a ela, sempre querendo me fazer de idiota. Nos dias que se seguiram, a situação apenas piorou. Cláudio começou a trancar Zíria no depósito quando estava irritado, às vezes por horas, deixando-a sem comida ou água. A menina aprendeu a guardar pequenos pedaços de pão em seus bolsos, nunca sabendo quando seu pai teria outro de seus momentos. Dona Célia, uma vizinha que ocasionalmente aparecia para verificar como estavam, começou a notar os hematomas,
nos braços de Zíria, mas suas tentativas de ajudar eram sempre recebidas com desculpas elaboradas de Cláudio sobre a menina ser desastrada por causa da cadeira de rodas. Uma noite particularmente difícil, após mais um de seus acessos de fúria, Cláudio destruiu a cadeira de rodas de Zíria, deixando-a praticamente imobilizada. Por 2 dias, ela precisou se arrastar pelo chão do restaurante, suas pernas inertes, tornando cada movimento uma batalha dolorosa. Foi durante esses dias que Zíria descobriu algo perturbador. Tarde da noite, quando pensava que ela estava dormindo, Cláudio conversava ao telefone sobre vender o restaurante. "Preciso me livrar dela primeiro", ela o ouviu dizer em uma dessas conversas. "Depois, podemos fazer o negócio." O medo se instalou permanentemente no coração de Zíria. Ela começou a dormir com uma pequena mochila contendo algumas roupas e o único retrato que tinha de sua mãe, sempre preparada para o pior. Mas nada poderia tê-la preparado para o que aconteceria naquele domingo chuvoso. "Vamos visitar sua avó", anunciou Cláudio pela manhã, seu rosto estranhamente calmo. Era a primeira vez em semanas que ele demonstrava alguma gentileza, e isso a assustou mais do que seus gritos habituais. Enquanto ele a carregava para o carro, Zíria notou que ele não colocou sua cadeira de rodas no porta-malas. "Pai, e minha cadeira?" "Sua avó tem uma lá", respondeu secamente, evitando seu olhar. O carro partiu sob a garoa fina, mas logo Zíria percebeu que não estavam seguindo o caminho familiar para a casa de sua avó. Entraram em ruas desconhecidas, cada vez mais desertas e mal cuidadas. Seu coração começou a bater mais forte quando o carro parou próximo a um córrego de águas escuras e mal cheirosas. "Pai?" Sua voz saiu como um sussurro assustado. Cláudio saiu do carro sem dizer uma palavra. Quando abriu a porta do passageiro, seus olhos estavam vazios de qualquer emoção. Foi naquele momento que Zíria soube, com uma certeza aterradora, que seu pai não planejava levá-la para a casa de sua avó. O tempo parecia ter congelado naquele momento terrível. Zíria sentia cada batida de seu coração enquanto observava seu pai contornar o carro. Sem dizer uma palavra, ele a pegou no colo. E pela primeira vez em muito tempo, ela desejou poder correr. O cheiro pútrido do córrego invadiu suas narinas, enquanto Cláudio se aproximava da margem lamacenta. "Pai, por favor", implorou Zíria, suas pequenas mãos agarrando-se desesperadamente à camisa dele. "Eu prometo que nunca mais falo do restaurante." Mas Cláudio parecia não ouvir. Seus olhos estavam fixos nas águas escuras do córrego, como se contemplasse algo além da superfície. Turva. Por um momento, Zíria pensou ter visto uma lágrima escorrer pelo rosto do pai, mas logo percebeu que era apenas a garoa que continuava a cair. "Você é igualzinha a ela", murmurou ele, sua voz carregada de uma amargura profunda. "O mesmo jeito, de olhar, de falar, até o mesmo sorriso. Não aguento mais olhar para você e ver ela todos os dias." Foi então que aconteceu. Com um movimento brusco, Cláudio a jogou no córrego. Zíria sentiu o impacto gelado da água suja, o pânico tomando conta de seu corpo enquanto lutava para manter a cabeça acima da superfície. Suas pernas inúteis tornavam impossível nadar, e a corrente, mais forte do que parecia, começou a arrastá-la. "Socorro!" gritou ela, engasgando com a água suja. "Pai, me ajuda!" Mas Cláudio já havia se virado e caminhava de volta para o carro. Zíria o viu entrar no veículo através dos olhos embaçados pela água suja e lágrimas. O som do motor ligando pareceu ensurdecedor em seus ouvidos. Foi nesse momento que o destino, ou talvez algo mais poderoso, interviu. Um carro preto, elegante e discreto, estava parado a alguns metros atrás. Seu proprietário, Apolinário Ventura, um senhor de 62 anos, havia sido forçado a parar devido a um pneu furado. Ele testemunhara toda a cena através do retrovisor enquanto esperava o guincho.
Sem hesitar um segundo, Apolinário correu em direção ao córrego. Seus sapatos caros afundaram na lama, seu terno fino ficou encharcado, mas nada disso importava. Tudo o que ele via era uma criança se afogando, e em sua mente, flashbacks dolorosos de sua própria filha, que perdera anos atrás, o impulsionavam adiante. "Aguenta firme, pequena!" gritou ele, entrando na água sem pensar duas vezes. A corrente estava mais forte do que esperava, e por um momento terrível, Apolinário temeu não conseguir alcançar Zíria. Mas então suas mãos encontraram o tecido encharcado da blusa dela, e com toda a força que conseguiu reunir, puxou-a para si. Zíria estava consciente, mas tremia violentamente. Seus lábios haviam adquirido um tom azulado, e seus olhos, embora abertos, pareciam fixos em algo distante. Apolinário a carregou para fora da água, notando com preocupação que suas pernas pendiam sem vida. "Vai ficar tudo bem", murmurou ele, mais para si mesmo do que para ela. "Você está segura agora." Mas Zíria não respondeu. Seu pequeno corpo tremia incontrolavelmente, e seus dentes batiam com tanta força que Apolinário temeu que ela pudesse quebrá-los. Ele precisava levá-la a um hospital imediatamente. Foi então que notou que o carro de Cláudio havia desaparecido. O homem que acabara de tentar matar a própria filha simplesmente fugira, deixando-a para morrer naquele córrego imundo. Apolinário envolveu Zíria em seu paletó, carregando-a até seu carro. O guincho ainda não havia chegado, mas ele não podia esperar. Com o pneu furado, dirigiu lentamente até o hospital mais próximo, cada solavanco na estrada fazendo seu coração apertar ao ouvir os gemidos baixos de dor da menina. No hospital, as enfermeiras rapidamente levaram Zíria para atendimento. Apolinário ficou na sala de espera, encharcado e sujo, ignorando os olhares curiosos dos outros pacientes. Sua mente estava focada apenas na menina que acabara de resgatar e nas semelhanças dolorosas com sua própria história. Anos atrás, ele perdera sua única filha, Marina, devido à negligência médica. Ela tinha apenas 12 anos, quando uma simples apendicite foi diagnosticada tarde demais. Desde então, Apolinário se tornara um homem recluso, mergulhado em sua culpa e arrependimento por não ter percebido os sinais antes, por não ter insistido mais no hospital, por não ter sido o pai que ela precisava. Agora, o destino colocara em seu caminho outra menina precisando desesperadamente de ajuda, e desta vez ele não falharia. "Zíria", chamou ele, segurando gentilmente a mão da neta. "O que você acha de transformarmos este lugar em algo novo? Algo que sua mãe ficaria orgulhosa de ver?" Os olhos da menina brilharam de curiosidade. "Como o quê?" "Uma escola de culinária", respondeu ele, as palavras saindo naturalmente. "Mas não uma escola qualquer. Uma escola especial para crianças como você, que enfrentam desafios especiais. Um lugar onde elas possam aprender, criar, se sentir importantes." Zíria ficou em silêncio por um longo momento, seus olhos percorrendo o espaço como se já pudesse ver a transformação acontecendo. "Podemos chamar de cozinha da Helena?" perguntou finalmente, sua voz pequena, mas cheia de esperança. "Em homenagem à mamãe." "É um nome perfeito", concordou Apolinário, seu coração transbordando de amor por aquela pequena guerreira que o destino colocara em seu caminho. O projeto começou a tomar forma rapidamente. Arquitetos foram contratados para adaptar o espaço, tornando-o totalmente acessível. Equipamentos especiais foram encomendados, pensados para atender às necessidades específicas de cada criança. Mas o mais impressionante foi ver como Zíria se envolveu em cada detalhe. Ela tinha opiniões sobre tudo, desde as cores das paredes até o tipo de flores que deveriam ser plantadas na entrada. "Mamãe sempre dizia que um restaurante precisa ter alma", explicava ela com seriedade. "Não pode ser só um lugar de comer."
A notícia da transformação do restaurante se espalhou pela cidade. Logo outras famílias começaram a procurar informações, ansiosas por um lugar onde seus filhos pudessem se sentir acolhidos e capacitados. Em meio a toda essa mudança, algo extraordinário aconteceu. Durante uma das obras de adaptação, um dos trabalhadores encontrou uma caixa antiga escondida em uma das paredes. Dentro dela havia um diário, o diário de Helena. O diário de Helena foi como uma janela para um passado que Zíria conhecia apenas através de memórias fragmentadas. Nas páginas amareladas pelo tempo, a voz de sua mãe ganhava vida novamente, contando histórias, compartilhando sonhos e, mais importante, revelando verdades que mudariam tudo. Minha querida Zíria, começava a última entrada, escrita poucos dias antes de Helena falecer. Há tanto que preciso te dizer, tanto que preciso te explicar. O restaurante sempre foi mais que um negócio para a nossa família. Foi um sonho, nascido da necessidade de criar um lugar onde pessoas pudessem se sentir verdadeiramente acolhidas. Apolinário lia as palavras em voz alta, com Zíria aninhada em seu colo na poltrona da biblioteca. A cada página, descobriam mais sobre a mulher extraordinária que Helena havia sido. Sempre soube que Cláudio não aceitaria bem minha decisão de deixar o restaurante para você, continuava o diário. Ele nunca entendeu que algumas coisas não podem ser medidas em dinheiro. O verdadeiro valor deste lugar está nas histórias que guarda, nas vidas que tocou. As lágrimas corriam livremente pelo rosto de Zíria enquanto ela absorvia as palavras de sua mãe. Ela sabia, sussurrou. Mamãe sabia que o pai tentaria fazer algo ruim. Mas o diário guardava mais surpresas. Em suas últimas páginas, Helena revelava um segredo que ninguém conhecia. Ela havia estabelecido um fundo especial, alimentado com parte dos lucros do restaurante ao longo dos anos. O dinheiro estava destinado não apenas a garantir o futuro de Zíria, mas também a realizar um sonho maior. Sempre quis transformar nosso restaurante em um lugar de ensino e esperança, escrevera Helena. Um espaço onde crianças especiais como você, minha pequena guerreira, pudessem descobrir suas próprias forças. Agora, esse sonho está em suas mãos. A descoberta do diário coincidiu com outro acontecimento significativo. Após meses de fisioterapia intensiva e determinação incansável, Zíria conseguiu dar seus primeiros passos sem apoio. Foi durante uma manhã comum, enquanto se preparava para mais uma sessão de exercícios. Vovô! Seu grito ecoou pela casa. Vovô! Olha! Apolinário, que estava no escritório revisando os projetos da escola de culinária, correu ao ouvir o chamado. Parou na porta da sala de exercícios, seu coração quase parando ao ver Zíria de pé, sozinha, dando pequenos passos em sua direção. Estou andando, disse ela, sua voz tremendo de emoção. Como mamãe disse que eu conseguiria um dia. O momento foi registrado por Maria, que coincidentemente estava filmando a sessão para documentar o progresso de Zíria. O vídeo, compartilhado com a equipe médica, tornou-se um símbolo de esperança para outras famílias enfrentando desafios semelhantes. A inauguração da cozinha da Helena aconteceu exatamente um ano após o dia em que Apolinário salvou Zíria do córrego. O espaço estava irreconhecível. As paredes, antes desbotadas, agora exibiam cores vibrantes e murais pintados por artistas locais. A cozinha foi totalmente adaptada, com bancadas de diferentes alturas e equipamentos especialmente projetados para atender às necessidades de cada aluno. Zíria, vestida com um avental personalizado com seu nome bordado, estava radiante. Ela havia insistido em participar da primeira aula, ensinando outras crianças a fazer os biscoitos de canela que sua mãe tanto amava. Sabem qual é o segredo para fazer biscoitos perfeitos? Perguntou ela para seu pequeno grupo de alunos, todos atentos a cada palavra.
Não é a receita, é o amor que colocamos em cada ingrediente. O sucesso da escola superou todas as expectativas. Em poucos meses, a lista de espera cresceu tanto que Apolinário decidiu expandir o projeto, comprando o prédio vizinho para criar mais salas de aula. Foi durante a cerimônia de expansão que Zíria surpreendeu a todos com um discurso que ela mesma escreveu. Quando eu era menor, achava que ser diferente era uma coisa ruim, que minha cadeira de rodas me fazia menos importante que as outras crianças. Mas minha mãe sempre dizia que nossas diferenças são o que nos tornam especiais. Hoje, entendo o que ela queria dizer. Cada um de nós tem um dom único para compartilhar com o mundo. Suas palavras tocaram profundamente todos os presentes, especialmente Apolinário, que via naquela pequena oradora a mesma força e determinação que tanto admirava em Helena. O destino, em sua infinita sabedoria, havia entrelaçado suas vidas de uma maneira que ninguém poderia ter previsto. Um homem que perdera a esperança após a morte da filha. Uma menina que enfrentara o pior tipo de traição. Juntos, encontraram não apenas cura, mas um propósito maior. A cozinha da Helena tornou-se mais que uma escola. Era um símbolo de transformação, um testemunho vivo de que o amor pode florescer mesmo nos lugares mais improváveis. As risadas das crianças ecoando pelos corredores, o cheiro de pão fresco no ar, as histórias de superação que nasciam ali diariamente. Tudo isso era parte do legado de Helena, mantido vivo através do amor de sua filha. Quanto a Cláudio, nunca mais foi visto. Alguns diziam que ele havia recomeçado vida em outro estado, outros que o remorso finalmente o alcançara. Mas para Zíria, isso já não importava. Ela havia encontrado sua verdadeira família, seu verdadeiro lar. Em uma tarde tranquila, enquanto Zíria e Apolinário compartilhavam um momento de descanso no jardim da mansão, a menina fez uma observação que resumia perfeitamente sua jornada. Sabe, vovô, às vezes as coisas ruins que acontecem com a gente são como a chuva. Na hora parece que vai durar para sempre, que vai destruir tudo. Mas depois, quando o sol volta, a gente vê que algumas flores só conseguem crescer porque foram molhadas por aquela chuva. Apolinário abraçou sua neta, agradecendo silenciosamente ao destino por tê-la colocado em seu caminho. Juntos, eles haviam transformado sua dor em algo belo e significativo, provando que o verdadeiro amor não conhece limites de sangue ou circunstância. E assim, na cozinha da Helena, entre receitas e sorrisos, entre desafios e conquistas, uma nova história continuava a ser escrita. Uma história que começou com uma tragédia, mas que se transformou em um testemunho do poder do amor, da resiliência e da capacidade humana de renascer das próprias cinzas. Zíria, agora caminhando com seus próprios pés, carregava consigo o legado de 3 pessoas que moldaram sua vida: a força de sua mãe, a superação de suas próprias limitações e o amor incondicional de um avô que o destino lhe presenteou. E em cada criança que passava pela escola, em cada nova história de superação que nascia ali, o espírito de Helena sorria, sabendo que seu maior sonho havia se realizado de uma forma que ela jamais poderia ter imaginado.